Então é o seguinte, olha só, ó. Vou falar antes do corte, você já vai ver o corte, mas vou falar da San Marino. Sim, se tu quer comprar o teu carro, Fiat é na San Marino. Tem 4 lojas, 2 em Porto Alegre, Zona Sul e na Ipiranga. Tem em Viamão, ao lado do MC Donalds, na 040, em Gravataí. É só chegar lá e sair com o teu Fiat zerinho. Ou melhor, na descrição no primeiro comentário, a gente vai deixar o link para tu chamar a galera e pegar o teu Fastback, o teu Pulse, a tua Toro, enfim, escolhe o teu carro na San Marino. E agora, bora pro corte. Eu posso valorizar de novo volume de jogo, boa circulação no meio-campo, desenvolvimento das ações de meio para chegar na área. Foi assim ontem, foi legal, foi assim contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, mas eu não vou botar isso no alto da pirâmide, porque existem problemas. Existem problemas importantes e são estes problemas que estão fazendo o Internacional não conquistar resultado, mesmo tendo bom volume de jogo. Que bom que tem bom volume de jogo. Que legal, isso é importante. Isso é importante. Isso talvez seja um dos pontos mais importantes de tudo, tu ter um meio-campo que produz. O Inter tem um meio-campo que produz. Agora, eu vou pegar o jogo de ontem. Vou dizer para vocês, por exemplo, que o Internacional no primeiro tempo, com todo esse volume de jogo, acumulou entradas na área do adversário, 8 escanteios, teve oportunidades, só que o Internacional não tem refino. O Internacional não tem capricho, o Internacional tem um sistema ofensivo inacabado. Porque no final das contas falta o acabamento. O Inter entra na área, o Inter circula bem a bola. No penúltimo lance erra, na chance clara que aparece erra. E a efetividade ausente faz com que o Internacional não coloque no placar aquilo que a gente considera positivo do time, que é o tal do volume. Aí não adianta. Contra o Palmeiras no Beira-Rio, eu passei a noite inteira na área do Palmeiras. O Palmeiras foi 4 vezes pro ataque em 90 minutos, 4, fez 3 gols. Porra, aí não adianta. Então, esse problema tem que ser resolvido, porque senão contra o Atlético Mineiro na próxima rodada eu vou comemorar de novo que eu tive volume de jogo e perdi por 1-0. Chega! Eu não vou colocar no alto da pirâmide a coisa positiva, sendo que o que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro é uma campanha absolutamente negativa. E o sistema defensivo do Internacional, bom, aí é crônico. O Bernabé nunca vai saber marcar. O Félix Torres nunca vai ser um bom jogador de futebol. E o Rocher, desculpa, deu, porque senão de novo, né? O Baldacinho tentando buscar os aspectos positivos. O Rocher, um dos melhores goleiros da América, goleiro da seleção uruguaia, que é uma das maiores e mais importantes seleções de todos os tempos, na Copa do Mundo de 2026. Dane-se, velho. O Rocher virou um frangueiro no Internacional. Ontem foi 100%, não é só o gol. Bateu roupa de novo, saiu catando borboleta do gol em outra oportunidade, meteu uma mão de alface numa bola que chutaram no canto e escorregou da mão dele. Velho, chega de Rocher. Até o mercado tá mal, gente. Até o mercado que a gente acha que é o único zagueiro que o Internacional tem, tá mal. E ontem vai uma crítica específica também aqui ao treinador do Internacional. O treinador do Internacional ontem erra na escalação ao botar o Bruno Gomes no meio-campo, deixando o Ronaldo na reserva, embora depois tenha vindo uma justificativa. Depois ele confirmou que o Aguirre titular errou no segundo tempo ao tirar o Bruno Gomes e botar o Ronaldo. Devia ter devolvido o Bruno Gomes para a lateral. Errou em não colocar o Alejandro ontem, mudando a estrutura do ataque. Foi mal o nosso treinador. Eu gosto dele, tá fazendo um bom trabalho, confio nele, acho que vai dar certo. Mas ontem ele foi muito mal. Então assim, tá mal o Meneghetti, tá mal. Diogo Rossi. O desempenho, ele te leva a resultados, né? Às vezes tu faz resultados sem o desempenho e ali na frente tu, né, vai cambaleando, titubeia e cai. Mas no caso específico do Internacional, é verdade, o Baldasso tem razão. O Inter desempenha alguma coisa, né? Eu não acho tão expressivo assim quanto ele acha. Acho que o Inter ontem demonstrou muitas dificuldades defensivas. Eu não entendi exatamente por que o Inter tentou aquela linha alta várias vezes, tomou pelo menos 3 ou 4 bolas nas costas no primeiro tempo, né? Se a primeira vez deu errado, na segunda tu tenta de novo, se não funcionar, já recua as linhas, e o Inter não fez isso, né? Tanto que tem um lance que eu até acho que estava impedido, o Aleph Manga, tá? Que o Pesolano sai gritando com o quarto árbitro e tudo mais, o Aleph Manga perde o gol feito ali. Poderia já ter sido o empate do
do time do Remo logo no início. Depois o Rocher falha, né? E, aliás, o Rocher quase entregou pelo menos mais umas 2 ou 3. A falta do Patrick de Paula no segundo tempo, o excesso de confiança dele quase coloca a bola para dentro. Até que ele faz uma bela defesa embaixo ainda no segundo tempo também, mas não acho que foi um goleiro confiável. O fato é que o Inter não conquista, né? Ele até joga em algum momento alguma coisa, mas não conquista resultados. É uma pressão que vai aumentando. 2 pontos em 12 disputados no Campeonato Brasileiro. A zona do rebaixamento pela segunda rodada seguida no campeonato. No começo, numa mesma perspectiva em relação àquilo que foi no ano passado, no que diz respeito a desempenho de resultado no campeonato. Não sei, eu acho que o Internacional tem que corrigir algumas rotas, porque senão vai fazer exatamente o que fez no ano passado, só que diferente no final, né? No final o Inter escapou na Bacia das Almas. Talvez, se não fizer algo diferente agora, não escape na Bacia das Almas lá na 38ª rodada. Bagé? Mas se a gente pegar, por exemplo, a projeção que era feita no início do ano, era uma projeção do Inter fazer um campeonato para sobreviver. Aí o que aconteceu? O Pesolano chegou aqui, botou um estilo diferente lá de testar jogadores, talvez até para conhecer o elenco, começou a desvalorizar o Campeonato Gaúcho e mesmo assim ele foi indo à frente e ele começou a mostrar uma mecânica. E aí, em determinado momento, eu acho que isso faz parte também da nossa profissão, a gente joga lá para cima o que talvez não fosse lá para cima. Ele não está fazendo nada diferente, com alguns acertos, alguns erros em alguns momentos, mas é o campeonato de sobrevivência. O elenco do Inter não é bom, senhores. Tanto que os grandes destaques que estão acontecendo no começo da temporada são meninos que estão aparecendo da base ali, que a gente até há 2 meses atrás não sabia nem quem eram eles, quais eram os nomes. O time do Inter é muito, muito fraco. O time do Inter fez um jogo diferente, que é uma competição, e ganhou com méritos total, tanto do Pesolano quanto da forma que ele colocou o time contra o Grêmio no Grenal. Mas, por exemplo, por mais que o time do Remo ele tenha, é o grande time do empate, né? O Remo tenha conquistado empates aí e recentemente tinha feito isso na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, ele não é dos times mais fortes, né? E eu acho que em determinado momento ontem, quando o Pesolano tenta subir as linhas, como disse o Diogo, para tentar uma vitória, era justamente para compensar a estreia do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o ponto fora da curva, quando ele perde dentro de casa. É que aí a gente tem um acúmulo, né? Tu olha agora o torcedor, aí volta aquela frase do planejamento do Vitório Pífero. Planejamento é quanto ganha. Porque, querendo ou não, o que ele tem pela frente nessa semana Grenal agora, nesses dias? Ele tem uma zona do rebaixamento. Ah, não, mas não vai ficar ali. Bom, não sei, tá. Mas nesse momento está na zona do rebaixamento. Que era o campeonato da sobrevivência, e ele vai jogar um Grenal fora de casa, por mais que seja Porto Alegre, tem diferença de jogar na frente da tua torcida ou não. Então ele chega muito mais pressionado. Por mais que ele a todo momento coloque isso, que o favorito é o Grêmio, que o Grêmio está gastando mais, que tem mais investimento, eu acho que agora vai estar na hora de repente, até parte da imprensa começar a cobrar o Pesolano para que ele explique o Inter. E que ele esqueça um pouco o Grêmio lá da questão de tentar a todo momento. Porque essa narrativa de tirar do colo dele o favoritismo, isso de certa forma, com o perdão da redundância, favorece ele. JB. Olha, Meneghetti, a primeira questão é que o empate não é bom. Acho que a gente tem que ser coerente. Ontem nós tínhamos esse pensamento e agora, vendo o jogo, fica pior ainda. Por quê? O Internacional, que tinha desempenho, não teve nem o desempenho que se projetou em outras partidas. Mais do que isso, o jogo contra o Palmeiras e o Flamengo tinha aquele alívio. Não, olha só, não é o campeonato do Inter. A primeira rodada contra o Atlético, a gente dizia, tudo bem, foi o primeiro jogo, foi um ponto fora da curva. Ontem já não foi. Ontem tu empatou com um adversário que é fraco. Vamos lá, o Remo é fraquíssimo. O Remo é fraquíssimo. Tu empatou com um adversário que é fraco, tu empatou sem jogar bem e com vários problemas que o Baldasso tangenciou aqui e eu quero aprofundar um pouco mais. O melhor lateral direito do Inter é o Bruno Gomes. O melhor lateral direito do Inter é o Bruno Gomes. Ele não é o melhor lateral do ataque do Inter, porque o Bernabé ataca melhor do que ele, mas ele é muito eficiente no ataque, ele ajuda muito no ataque, ele é muito melhor até para proteger como quase um terceiro zagueiro do Inter quando há a liberação do Bernabé, e aí o Aguirre vira o titular, sendo que sempre foi um jogador esforçado. Bom, mas é que não jogou o Ronaldo. Deixa o Bruno Gomes na direita, o Ronaldo não pode jogar, bota um outro primeiro volante, o Vilagra tá o quê? Quanto tempo em Porto Alegre? Precisa ter condições físicas. Mas para mim o mais absurdo é o Borré. Nós vamos ver o Internacional fazer com o Borré o mesmo crime cometido com o Ener Valencia. O Ener Valencia chegou aqui e qualquer pessoa que pesquisava a vida dele sabia de 2 coisas. Ele começa bem, acontece alguma coisa, ele se desilude e cai. A segunda ele não é camisa 9.
Ele jogava com 2 atacantes no Fenerbahçe e por isso fez tantos gols. Ele sempre, o Tiger tem uma expressão que é muito boa, que ele não é 9, ele é 8,5. 8,5, ele é quase o 9, mas ele não é o 9. O Borré vai ter no Inter, a parte as dificuldades que ele teve, ele até participa ativamente do gol, porque ele puxa a marcação no gol que o Vitinho faz ali e tal, mas assim, ele não é um centroavante. Com o Pezzolano ele tem um posicionamento um pouquinho diferente, que é, ele entra, ele é aquele cara que tá mais, ele tá fazendo mais o facão, que a gente chama, ele não é tão, lá no meio da área segurando os centroavantes, tal qual um centroavantão, beleza. Mas, gente, o Internacional precisa entender o tipo de jogadores que tem. E isto, Meneghetti, é o mais preocupante. Não, na verdade, o mais preocupante, me desculpa, eu errei, é a tabela. 2 pontos em 4 jogos, o Inter pode hoje ser lanterna do Campeonato Brasileiro, obviamente tem que ser o mais preocupante. Mas para longo prazo, o desempenho do Inter, além dessa tabela, que hoje pode o Inter ser lanterna, o desempenho do Inter também foi decepcionante. Eu não vi, ao contrário do que defendeu o meu colega Alex Bagé, mas talvez eu não tenha visto, talvez ele tenha visto, a imprensa do Rio Grande do Sul badalar tanto assim o Pezzolano. Eu vi, inclusive, aqui nesse espaço, o Pezzolano ser criticado, por exemplo, porque no Campeonato Gaúcho, em alguns jogos, ele não foi trabalhar. Ou ele mandou auxiliar, ou foi o integrante da comissão técnica permanente do Inter. Eu não vi essa badalação toda ao Pezzolano. Eu vi elogios ao Pezzolano e acho que ele é merecedor dos elogios. Quando ele lança meninos, quando ele faz um Campeonato Gaúcho que, no meu entendimento, não é uma decisão só dele, esta é uma decisão também do clube institucional, fazer um Campeonato Gaúcho com meninos, com reservas e pontualmente, e nos Grenais em especial, colocar os titulares. Agora, ele comete os seus equívocos, ele não é um treinador absolutamente pronto e afirmado, mas acho que ele é, a exemplo do Luiz Castro, este com outro currículo, com uma outra biografia, um bom treinador. Mas ontem ele cometeu equívocos e esta questão do Bruno Gomes, embora seja pontual, ela é relevante. Depois na coletiva ele tentou defender que o Aguirre é o titular da lateral direita. Se for isso, é um equívoco dele. Outra questão, hoje eu ouvi o programa do Fabiano Baldasso, o AM Colorado, lá eles transformaram o Félix Torres no Beckenbauer. Um negócio impressionante. Entenderam? Não. Eles transformaram o Félix Torres no Beckenbauer. Faz 2 jogos que ele está impecável. Quem cara, falou isso? O quê? Não, tem que estar no Eles acharam que o Félix Torres foi bem ontem? Tiger, tira esse cara do ar, brincadeira. Lucas Dias e o... Meu Deus, o Demoliner. Demoliner. O Félix... Não, mas O Dedé quebrou o pau com o Tiger hoje. O Félix Torres ontem foi uma vergonha. Não é possível zagueiro isso, atrapalhado. Não, mas tu viu o tempo que ele ele faz um demorou pra lance arrancar? bonito, tem um lance que ele antecipa, ele sai com a Zagueiro bola ruim. no peito, aí realmente lembra o Beckenbauer. Tá, mas 2 lances depois ele se atrapalha Não, com a bola, ele não tenta lembra driblar. o Beckenbauer, ele não Tudo lembra. bem, quebra a bola. Cara, a zaga do Internacional é um problema gigantesco.